Deus por esta oportunidade de estar aqui pela primeira vez, ministrando a santa e poderosa palavra do Senhor. Agradecendo a confiança dos agentes de missões, a qual lembraram do meu nome para estar aqui trazendo a mensagem aos nossos corações. Só queria adorar o Senhor Jesus antes, para que nós pudéssemos entrar no clima das emoções celestiais. Amém? Pode soltar, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas, da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, atuar, silenciar todas as vozes, eu atuar, isso ao Senhor. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, aleluia, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. A voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança, no começo, meio e fim. Tua voz é tudo, é tudo. Eu preciso calar todas as vozes que nos atuam, silenciar todas as vozes que nos atuam, se eu não te ouvir, se eu não te ouvir, aleluia. Segurança no começo, meio e fim. A voz é tudo. Só quem crê, levanta a glória a Deus. Aleluia. Ele se faz presente aqui nesse lugar. Eu não posso sentir na sua graça. Deus maravilhoso.
Davi com graças no altar. Para Deus, para Deus, se alegra Deus, a Deus mandar. Para Deus, para Deus, toca vida com graças no altar. Para Deus, para Deus, se alegra Deus, a perguntar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, diga isso ao Senhor. A voz aqui na no meio do tormento, a voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu consigo. A voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz, aleluia, é tudo. Aleluia, só quem crê, aleluia. Aleluia. Agradecido seja o Senhor. Livro do profeta Jonas. Aleluia. Nós vamos falar a respeito de uma missão, culto de missões. Queria salientar esse texto aqui para nós e para nossa meditação. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Aleluia. Vamos fazer a menção desse texto. Todos conseguiram encontrar? Amém. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em graça, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O texto a qual acabamos de ler vai demonstrar uma certa insatisfação do profeta a respeito da sua ida à cidade de Nínive. Mas quando nós paramos para ler do capítulo 1, nós vamos ver que Deus traz uma confiança. Deus dá um propósito, uma missão. Deus dá a Jonas um propósito para seguir. Deus nesse momento tinha um problema. Era a cidade de Nínive. Uma cidade
prevaricadora, uma cidade a qual trazia com seu histórico a Síria e grandes massacres durante a história. Se pararmos para ver, vamos entender que os assírios, por sua vez, eram povos de muita crueldade em sua história, em sua essência. A maldade estava impregnada no coração do homem, dos assírios. Se impregnou ali e ali ficou. Só que eu quero trazer algo que atenua aos nossos corações hoje em dia. Era uma nação que tinha, por questões de tortura, execuções públicas, deportação e destruição de cidades. A Secretaria de Missões trouxe o que acontece hoje ainda. É o que acontecia no passado. Se pararmos para ver o livro de Eclesiastes, capítulo de número 1, verso de número 9, vai dizer que nada é novo. Tudo que foi feito antes será feito novamente. Essa é a história se repetindo. Só que eu não quero trazer nada que se remeta a lhe assustar, mas um alerta a nós como igreja. Jonas agora se levanta com um propósito. Deus tinha um problema. A cidade de Nínive. Quando ele chama Jonas, Jonas cria outro problema para Deus. Jonas cria outro problema. E cá entre nós, pastor, quando o Senhor, homem de Deus, tem um problema para ser resolvido e designa alguém de sua confiança, e essa pessoa lhe gera outro problema, é porque já está em decorrência. Porque tem gente que é assim mesmo. Quando quer, meu irmão André, fazer, faz de bom grado. Mas quando não quer, ocasiona. E no lugar de resolver um problema, gerou outro problema. Gera mais uma dor de cabeça. Jonas aqui se amedronta com a missão de Deus. Era levar uma palavra para a cidade de Nínive. Jonas, quando vê o contexto histórico da nação, quando Jonas vê como está acontecendo o decorrer naquela cidade, ele se amedronta em seu coração e começa a buscar caminhos para se desvencilhar do propósito de Deus. Mas deixa eu dizer algo para você e para mim também. Não adianta fugir do propósito. Não adianta fugir daquilo que Deus já preparou para nós. Porque de uma maneira ou de outra, Deus sempre vai achar uma forma de nos colocar aonde Ele quer que estejamos. Deus sempre vai achar uma maneira de te colocar no lugar onde Ele quer que você esteja. Glória a Jesus. Grande. Glória a Deus. Era uma cidade politeísta. Tinha vários deuses. De arquitetura monumental. Cultura sofisticada. Imperialismo militar. Era uma cidade bonita, mas longe do Criador. Era uma cidade que estava em seu apogeu, mas também fugindo do caráter daquilo que Deus queria. Era uma cidade, uma nação que estava ali subjugando e massacrando as outras. Porque por onde
por onde passava, trazia crueldade e massacre. Se deparou Deus e disse: eu vou ter que dar um jeito nessa cidade. Só que se levantou um profeta para levar uma mensagem. O profeta se amedronta pela situação em que estava vendo aquela cidade. Jonas ali vai para Jope, de Jope vai para Tarsis. Chega um momento que se levanta o vento contrário naquela embarcação. Ninguém sabia o porquê era. Jonas estava dormindo. Tem gente que é assim, ocasiona a tempestade e vai dormir tranquilo. Mas eu não consigo dormir tranquilo vendo que alguém ocasionou uma tempestade. Por quê? Porque era uma tempestade que não atingiu só a Jonas, atingiu a quem não tinha nada a ver com a situação. Tem gente que é assim, se levanta para ocasionar tempestades, ocasiona a tempestade, o vento contrário, e vai dormir tranquilo. Por quê? Porque já está longe dos propósitos de Deus. Jonas ali sai. Nínive era a capital da Síria, um centro de poder, todo mundo empoderado, tinha posses. Jonas agora sai do conforto, da sua zona de conforto, e é colocada a sua fé à prova em xeque. E muitas das vezes nós não queremos ser colocados à prova. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Se levanta aqui no capítulo 4 pelo seu descontentamento. Mas por que Jonas ficou descontente? Por que nós ficamos às vezes descontentes? Cá entre nós, meus pastores, o que Jonas queria era justiça. O que Jonas queria era que a palavra profética se cumprisse. O que Jonas queria era que todo mundo fosse massacrado naquela cidade. E muitas das vezes esse desejo, esse sentimento está no nosso coração. Nós queremos que a palavra de Deus se cumpra. Quando Deus se levanta com ele com justiça sobre alguém ou sobre algumas pessoas, nós queremos que a palavra seja cumprida. Só que Jonas não se ligou na mensagem que ele estava ministrando para a cidade de Nínive. Os marinheiros jogam ele no mar. Ele é engolido por um grande peixe. Uma informação interessante: os assírios tinham, por sua vez, uma imagem a qual eles prestavam culto e adoração. Essa imagem era do deus Dagon. Dagon tinha corpo de homem e cabeça de peixe. Dagon era considerado por eles um deus da fertilidade. Ou seja, tudo que vinha de bom em grande colheita, eles prestavam culto a esse Deus. Por sua história, Jonas agora é lançado para a cidade de Nínive, saindo de dentro de um grande peixe. Olha como Deus faz. No coração de Jonas, a palavra não ia ser bem-vinda na cidade. Mas quando Jonas é lançado para fora, de dentro de um grande peixe, o povo fica assustado, porque atenua a imagem do grande peixe cuspindo o homem ao Deus Dagon. Só que a mensagem
não era de Dagom. A mensagem não era daquele falso Deus, era do Senhor dos Exércitos. E a mensagem que perpetua até hoje e que foi ministrada para o povo de Nínive, a única palavra que mais fervia no coração do profeta era arrependei. Se arrependam dos seus maus caminhos. E ele traz palavras duras. Porque se vocês não se arrepender, Deus vai vir assim, vai fazer isso, vai fazer desse jeito. E muitas das vezes somos nós. Queremos levar uma palavra de arrependimento. Mas quando vemos que a palavra não é bem-vinda, nós queremos que a palavra de justiça seja cumprida. Jonas agora se vê numa cruzada. Está levando uma palavra de arrependimento. O povo dá crédito àquela palavra. A palavra não veio de Dagom, a palavra veio de Deus. O profeta ali é consumido pelo Espírito de Deus para falar àquele povo, para mostrar as suas atrocidades, para mostrar o caminho mau em que eles estavam andando. E muitas das vezes somos nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus para pregar, para falar, para louvar, para cantar, para dizer ao povo: saiam, corram com pressa, saiam desse caminho, o melhor está aqui, o melhor caminho é a palavra da vida, é a palavra da esperança, é a palavra que traz vida com abundância. Hoje em dia é fácil pregar esta palavra. Aqui no Brasil é muito fácil. Aleluia! Nós chegamos, temos uma igreja acolchoada, climatizada, conforto. Aqui no Brasil é tudo tranquilo. Aleluia! Jesus maravilhoso. Por quê? Porque somos um país laico. É liberdade. Só que a nação brasileira hoje confunde liberdade com libertinagem. Eita glória! E por incrível que pareça, eu vou falar isso aqui. Os jovens de hoje em dia, meus amados irmãos, essa geração, por mais que trazem músicas apologéticas ao sexo, não é a geração do sexo. É a geração das drogas. É a geração que mais se toca, que mais acaba com sua própria vida. Caminha a passos largos, se entregando cada dia. Aleluia! Glória a Deus! E o pior de tudo é que nós, como igreja, fazemos vista grossa. Eita Jesus! Aleluia! Não é todo mundo que está disposto a entrar numa boca de fumo para evangelizar. Aleluia! Glória a Deus! Não é todo mundo que está disposto a ir num bar onde só tem bêbado, bebarrão, para pregar a palavra. Não é todo mundo que quer sair do conforto do seu lar, para sair nas ruas, pregando uma palavra verdadeira, uma palavra que traz vida, uma palavra que não é de engano. Não é todo mundo que sai das quatro paredes. Glória a Jesus! Maravilhoso! Eu quero trazer algo muito forte aqui. Chegou o momento. Antes de derrubar as muralhas de Jericó, eles deram voltas em silêncio. Não se ouvia nada.
só os passos. No 7º dia, eles deram 6 voltas. Na 7ª, chegou a hora de fazer barulho. A igreja dos últimos dias está marchando, mas está marchando em silêncio. Está na hora de fazer barulho. Está na hora de fazer barulho. Está na hora de marchar fazendo barulho para essa muralha, para essa barreira cair. Essa barreira chamada frieza que invadiu as igrejas. Eu falo uma verdade aqui. Há uma frieza muito grande imperializando dentro da igreja. Se você chama para um período de oração, você conta nos dedos quem vem. Vamos fazer uma mini vigília. É muito tarde, amanhã eu vou trabalhar logo. Eita, Jesus. Aleluia. Amigo, tem um culto matutino pela manhã. Ô pastor, é minha folga. Eu quero descansar. Meu Deus, é forte. Aleluia. Gente, tem momentos que não dá. Eita, glória. Grande. Tem momentos que não dá Aleluia. para ficar calado e para se curar. Eita, aleluia. A boa nova foi dita e descrita pelo nosso Jesus. Ide, levai a boa nova, levai o evangelho a toda a criatura. Aleluia. Essa graça não é só para você. A unção que Deus te deu não é só para você. A obra do Calvário nos tornou semelhantes a filhos de Deus. Não é só para nós, é para todos. Meu amigo. É para todos. É para sua vizinha. Aquela a qual você não gosta de você. Aquela a qual passa na rua e você sabe que ela olha para você falando mal de você. A boa nova é para ela também. A boa nova é para aquele bêbado que anda tombando e que volta e meia cai caído, dormindo ali na porta da tua casa. A boa nova é para ele também. A boa nova é para aquele que você vê que já está entregue, que não tem forças mais para sair sozinho. A boa nova é para ele também. Essa graça, essa unção, essa marca da promessa não é só para você, é para todos. É para aquele que te persegue no trabalho também. É para aquele que te persegue. Glória a Deus. Aleluia. Ah, mas eu não tenho essa disponibilidade toda. Isso aqui é uma arma. É uma arma. Mas também é uma ferramenta para quem não tem disponibilidade. Aleluia. Eita, glória. Por quê? Eu vou falar isso aqui. Glória a Deus. O maior pecado que se impregnou dentro da igreja chama-se fofoca. Aleluia. E isso mata vidas, Glória a Deus. derruba ministérios, Glória a Jesus. acaba com a vida espiritual das pessoas. E quantos não estão aí fora por conta deste mal? Aleluia, Jesus. É tão difícil trazer uma alma para Cristo. E o que vemos é, no lugar de agasalhar, esprememos para fora. Aleluia. Glória.
pode ver, pega uma ovelha, jogue ela dentro do curral onde tem outras ovelhas inocentes. Você vai ver que com o passar do tempo elas vão roçar a lã nessa nova que chegou. É um sinal dizendo: seja bem-vindo. Agora, pegue um bote, coloque dentro de um cercado onde tenha outros botes. Com o passar do tempo, você vai ver que vão dar chifrada, vão dar coice, vão bater cabeça, vão escorraçar naquele ovo que chegou. E muitas das vezes estão se comportando desta exata maneira. Matamos, expomos, esprememos para fora. Por quê? Porque começa a ganhar destaque. E a gente fica enciumado. Eu costumo dizer que Jesus, quando falou a respeito dessas duas sementes que cresceram juntas, ele plantou o trigo, veio o homem mau, plantou o joio junto da semente de trigo. Com trigo eu consigo fazer uma farinha, eu consigo fazer bolo, pão, especiarias de massas. Mas com joio não. Com joio eu só consigo fazer uma coisa. Por quê? Porque o joio é uma erva daninha. Eu só consigo fazer veneno. Eita, meu Deus. Só consigo fazer veneno. Glória. E o que tem de gente dentro da igreja, sem trigo, apenas destilando veneno por onde passa. Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Destila veneno por onde passa. Aí mata, divide, com a desunião, com a divisão. O louvor do grupo não sobe. Aleluia. Fica aquele meio termo. Eu não dou a mais, ou se fulano também não der, eu também não dou. Nesse descontentamento, Jonas diz: por isso, estando eu ainda na minha terra, me adiantei fugindo para Tarse, pois sabias que és Deus clemente, que você não quer ver a irmãzinha que causa discórdia, levando a disciplina. Você quer ver a justiça sendo imperializada. Não vai dizer que não quer, não, que quer, porque está na nossa natureza. Essa reunião do pastor desse salém nela dele. Desse jeito. Aleluia. Só que Deus é misericordioso e tardio em nós. E no salmo, o salmista vai dizer: porque a sua ira dura só um momento. Com tudo isso, a mensagem do arrependimento é levada, é pregada. Quando a gente vê que a mensagem surte efeito na vida da pessoa,
A gente diz, Jesus, mas o Senhor disse que ia fazer assim, que ia operar desse jeito. Você não entende como Deus age. E eu vou falar mais, não queira entender, não queira compreender como Deus age, como Deus fala, como Deus trabalha e como Deus é misericordioso na vida das pessoas. Você pode até querer que aconteça, que seja ali realizado a palavra de Deus, a justiça de Deus. Mas quando Deus vai olhar com justiça para mim, para você e para aquele irmão, para aquela irmã, Ele vai ver um intercessor, um intermediador, um mediador na frente. Ele vai ver esse pleiteador na frente, dizendo: não toca nele, não toca nela. Eita, meu lindo. Aleluia. Dá mais uma chance. Aleluia. Glória a Jesus. Dá mais uma chance. Glória a Deus. Jesus. No princípio, esse intermediador de Nínive aqui estava oculto. Mas na nova aliança ele resolve se revelar. E quando ele se revela, não é de qualquer maneira, é se colocando como imundo, como impuro, pendurando-se no madeiro, tendo morte de cruz, uma das piores que já existiu na história, para te dar o direito de ser filho, filha de Deus Pai. Porque ele poderia muito bem, no meio do processo, dizer: eu não quero mais não. Eu não vou me dobrar, eu não vou me entregar por essa geração, por nenhum. Mas o sangue da justiça que manou na cruz do Calvário está valendo até hoje. Mas para que esse sangue venha a surtir efeito e resultado, esse sangue precisa da minha e da sua ajuda. Como? Levando, anunciando, levando, anunciando as boas novas. Não só lavando e anunciando, mas vivendo a boa nova. Não é só pregar, não é só cantar, tem que viver a boa nova. Porque quanto mais eu me aproximo das Escrituras, mais eu me assemelho do caráter dele. Quando Paulo disse: sejam imitadores, ele estava dizendo: porque eu também sou de Cristo. Devemos imitar a Cristo em sua essência de caráter. Ele poderia muito bem dizer não, ele poderia muito bem sair, mas ele preferiu ficar ali, como está escrito em Isaías 53. Meus amados irmãos, esse descontentamento de Jonas é apenas um reflexo da nossa integridade, da nossa carnalidade. Por quê? Porque queremos justiça, queremos que a palavra seja cumprida, queremos que a palavra seja estabelecida, seja válida em sua essência. Só que esquecemos que para que o fogo consumidor consuma
Tem que toda criatura ter ouvido esta mensagem e esta palavra a respeito do reino. Agora, dá para ver que com o tempo as coisas não melhoraram. Por quê? 2 missionários saíram e foram para uma tribo indígena. Chegando lá, eles tentaram um diálogo com aquela tribo. E um dos índios disseram: olha, esta mensagem é muito boa, mas por que Jesus não fala a nossa língua? Ninguém se preocupou em se especializar na linguagem indígena para levar a mensagem do reino. Aleluia. E hoje se repete. Glória a Deus. É fácil. É muito simples. Trazer a mensagem da boa nova. É muito fácil. Por quê? Porque até com a minha vida, com as minhas ações, com as minhas práticas, eu evangelizo alguém. Eita Deus, grande. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque as pessoas observam o caráter do cristão, Aleluia. o comportamento do cristão. Quer Bíblia para isso? Aquela mulher sunamita, volta e meia ela passava e olhava para o profeta. E comentou com o seu marido: vejo que ali está um homem de Deus. Aleluia. E mais, ela preparou um aparato para aquele homem de Deus. Será que chegamos a esse nível das pessoas reconhecerem Deus em nossas vidas? Será que chegamos a esse padrão, a esse patamar das pessoas olharem para nós e dizer: não mexa, é uma mulher de Deus. Não fale mal, é um homem de Deus. Não a critique, não vejo causa para criticá-la. Por quê? Porque é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Por onde passamos, deixamos um rastro. E temos que deixar esse rastro para que a porta esteja aberta para voltarmos de novo. Possa ser que eu não venha aqui novamente, mas a mensagem que Deus colocou em meu coração foi para alertar a igreja que a palavra que é para ser pregada, ministrada, é uma palavra que leve a arrependimento. Chega de antropologia. Você não é a Mulher Maravilha, você não é o super-homem. Eita Jesus, glória a Deus. Grande. Chega dessa antropologia de te colocar para cima, de enaltecer teu ego. Chega! Eita Glória a Deus. Você é homem e mulher de Deus, sim. É eleita, sim. É eleito, sim. Mas não é melhor. Não é o super. Não somos. Porque quanto mais se aproximamos de Cristo, mais se aproximamos dele, reconhecemos que somos pó, somos cinza, não valemos nada. Pegar aquele hino, eu não sei do que ele viu em mim, para que pudesse olhar para mim com amor. Eu não sei. Eu não sei o que ele viu em mim para me resgatar. Porque pense num homem cruel, de coração ruim, duro, era ele. Jovem ainda.
Eu não queria saber de nada. Não tinha compromisso com nada. Enquanto a gente está jovem, a vaga vai passando, né? O tempo vai passando, a gente vai levando do jeito que quer. Mas quando verdadeiramente Cristo nos encontra, Ele nos pega e diz: eu te pego, Eita. eu marco encontro contigo. Eita, glória. Quando Ele resolve marcar encontro, há um divisor de águas. Não é uma mudança característica da noite para o dia, ela é gradativamente. Eu vou Aleluia. deixar esta mensagem em seu coração, de que Cristo leva a boa nova a quem quer, do jeito que quer, para quem quiser, usando quem quer, Eita. do jeito que quer, Aleluia. da forma que quer. Glória. Não se escandalize se chegar em lugares em que for fora dos seus padrões visuais na sua casa. Não se escandalize. Continue dando glória, porque você não sabe de onde saiu tal pessoa para estar ali. Eita, Jesus, é verdade. Glória a Deus. No lugar de se levantar como juiz, decretador de sentença, Eita. se levante como aquele que contribui, Glória. aquele que intercede, Glória. porque não sabemos a história, Eita. conhecemos o momento, Glória. o estado em que a pessoa está passando, está vivendo, mas a história só Deus conhece e vive passo a passo, detalhe por detalhe. Deus viu tudo e contemplou tudo. Aleluia. Arrependimento, salvação, esperança, vida, sacrifício. Esta é a mensagem do reino. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus é lindo. Posso até profetizar carro, mas vai que cheio da energia do carro. Glória. Eita. Eita. Opa, É verdade. aleluia. Posso até profetizar uma chave. Agora que vai. Eita, Jesus. Manda mais, papai. Tá certo. Não adianta. Verdade. Verdade. Vemos uma chamacha, um rodopio. Esses dias eu passei a matar uma irmã de vergonha. Ela chegou perto de mim. Com licença aos irmãos. E disse: Deus tem visto as tuas orações de madrugada. Irmã, só está equivocado. De madrugada eu não oro. Meu Deus. Eu oro 1 hora antes de dormir. Mas de madrugada eu estou meditando na palavra. Eita. De madrugada eu estou de joelhos dentro. Por quê? Porque eu sei que quanto mais eu leio, mais eu vou me aproximar. Eu vou ter relacionamento com Ele através das orações, sim. Mas quando me chamam para uma mini vigília de intercessão, eu estou lá. Eita, Jesus. Glória a Deus. Quando me chamam para uma consagração domingo de manhã, eu estou lá. Glória a Deus. Porque eu sei que se eu não orar, Eita, glória.
Se eu não me jejuar, se eu não me consagrar, eu não vou ter forças para deter o opressor da minha alma. Aleluia. Mas quando eu paro para meditar nessa palavra, eu procuro caminhos para se levantar no outro dia e me desviar das astúcias e ciladas do opressor da minha alma. A palavra de Deus é uma bússola de vida eterna. Amém, meus amados irmãos? A palavra do Evangelho é arrependimento, sacrifício, salvação e esperança. Oh, glória. Não aceita alguém dizer que a esperança é a última que morre, que não é. Porque a minha está viva e está preparando um lugar para a igreja adornada com sua glória. Eu agradeço a minha viva oportunidade em nome de Jesus.